Pessoal, boa noite. Tô gravando o estudo aqui, né, de replay, como rotina, né, que a gente vem continuamente fazendo, né. Primeiramente, eu quero reforçar o pedido de oração para que Deus restabeleça a saúde da Nath, cuide dela, para que ela tenha recuperação o mais rápido possível. Estou comentando agora no início do vídeo porque pode ser que às vezes nem todos assistam até o final do estudo, né? Então achei mais adequado reforçar esse pedido no início da gravação do vídeo, né? Às vezes assim, quem estiver assistindo e não estiver ciente ainda, hoje na parte da tarde a Nath não estava se sentindo muito bem, aliás, assim, desde a manhã, ela foi ao hospital e foi diagnosticada com Covid. Aí ela ficou internada lá, sob observação, para estar sendo cuidada assim, mais de perto, né? E então a gente reforça o pedido de oração, de pensamentos, vibrações positivas, independente da religião, da crença de cada um aí, para que, como eu comentei, para que o mais breve possível ela possa voltar aí com a gente, né? A gente decidiu fazer o estudo, mesmo ela nessas condições aí, porque, como a maioria aí sabe, quem já acompanha mais tempo, ela sempre reafirma e insiste muito em dizer que esse projeto, esse propósito não é dela. Isso aí, esse projeto que ela toca foi sonhado por Deus e Deus entregou a ela para que ela administre, né? Com o intuito de ajudar a nós todos. Então a gente achou que seria interessante manter, porque a gente tem certeza que ela vai ficar feliz da gente estar dando continuidade no projeto aí, mesmo nesse momento que ela está impedida de realizar os estudos, né? Mas assim, para não me alongar mais, a gente conta com as orações, com pensamentos e vibrações positivas aí de todo mundo, e vamos lá fazer o estudo do que a gente espera para amanhã, né? Vamos lá. Vou começar aqui pelo book, como é de costume, book de intenções. Hoje a gente teve aqui o fechamento eu vejo aqui pela barra de pressão, com a quantidade de liquidez mais expressiva de ofertas dos vendedores, né? Quando a gente tem mais oferta dos vendedores, a expectativa na primeira hora ali é que a gente faça operações na compra, né? E, portanto, então é melhor a gente pegar no início do dia aí e procurar essas operações. Porém, a gente sabe que a gente vem numa tendência de baixa nos últimos dias aí, então mesmo que abra oportunidade, a gente sempre tem que tomar o cuidado com o ponto que a gente vai entrar, para não ficar com um stop tão caro. E caso entre, é sempre ideal e desejável que a gente proteja a operação o mais rápido possível, pois como a tendência primária que a gente agora está de baixa, porque o dólar acabou rompendo aquele caixote que ele vinha desde lá de junho de 2020, do ano passado, né? Ele pode continuar a sua tendência de baixa aí. Então, mesmo com o book dando esse indicativo que na primeira hora operações na compra seriam mais desejáveis, é ideal que se tome muito cuidado com essas operações, no sentido de procurar pontos interessantes, quando a gente consegue alocar um stop mais curto, né? E assim que o trade começar a andar a favor, a gente proteger essas operações aí, né? A partir disso aí, aqui pelo book de ofertas, a gente percebe que a XP continua trabalhando
com algumas escoras, né? Igual a gente vê posicionado aqui lotes no 19,5, no 920, uma quantidade expressiva aqui do cheio, 100 em cada região desse preço. Um pouco acima aqui na região do 37 até o 39,5, a gente vê mais aí quase que 1.000 lotes da XP também posicionada, né? E em contrapartida, aqui perto do 4.900 e dos 4.900, a gente também tem uma quantidade expressiva de lotes da XP. Eles estão fazendo esses scores assim nas duas pontas, então às vezes a gente fica meio confuso do que eles realmente desejam pro dia, né? Mas enfim, é bom a gente ficar atento a essas regiões aqui, porque podem ser regiões onde o preço ou pode abrir, porque tem uma liquidez maior, então o preço às vezes pode abrir com gap tanto nessa região aqui perto do 900, ou um pouco aqui para cima, próximo dessa região do 20, ou do 35 aqui, do 40, né? Tem uma quantidade boa de lotes puxando liquidez. Ou caso ele abra na intermediação desses lotes aí, elas são regiões assim que o preço pode vir e parar, né? Fora as escoras da XP, players que a gente vê aqui relevantes, posicionados, a gente tem o Itaú aqui, ó, que puxa preço, é player confiável. Normalmente quando eles posicionam, eles realmente estão interessados em fazer negócios, né? Igual tem ele aqui na região do 912 com 50 lotes. A Renascença ultimamente está bem presente nas negociações, quase todos os dias eles têm negociado um volume interessante de lotes. Eu tenho comigo que a Renascença é uma das principais pontas que o Bradesco costuma utilizar, para não, tipo assim, demonstrar ele como player principal operando. Eles costumam utilizar-se muito a Renascença, então é relevante, mesmo que tenha só 20 lotes aqui, mas mostra interesse deles negociarem nessa região. JP Morgan é player relevante, a Ativa é relevante, tem a BGC Liquidez aqui, ó, no 908 aqui com 55 lotes. É um play extremamente confiável, que normalmente o mercado vai buscar os lotes que eles posicionam, porque a gente sabe que eles não tiram esses lotes, né? Daqui na ponta, na ponta vendedora, né? A gente tem alguns lotes da Tullet que é confiável, BGC presente nessa ponta aqui também. Ativa é um player confiável que está aqui no 23,5. Tullet aparecendo de novo. Agora não é tão comum de ver, mas está posicionada. A Capital esses dias ela tem, principalmente no início do pregão, posicionados lotes grandes em alguma das pontas, e isso acaba puxando liquidez. Eles costumam desmontar a posição, mas eles têm posicionados lotes bem grandes assim no início do pregão, que às vezes acaba direcionando um pouco o movimento inicial do pregão, né? Atrás aqui da Scora, a gente tem um lote aqui de 60, uma oferta de 60 lotes aqui do Itaú também, posicionado no 43. BGC aqui aparecendo de novo, apesar de poucos lotes alocados aqui, né? Bradesco, Nova Futura, Santander, player que puxa preço extremamente confiável no 9546. E mais aqui acima, até na região do 64, do 995, bem lá em cima, próximo do 5.000. BGC também posicionada, demonstrando algum interesse de negociar, né? Então a gente já conseguiu ver aí que a gente vai ter uma região provavelmente de briga, ou que o preço pode abrir entre o 900 e o 910. Vai ser brigada essa região aqui também para romper o 920. E entre essa região do 35 e do 40, provavelmente também vai ser bem brigada, né? Aqui do 37 e do 40. Então a gente ficar atento a essas regiões aí, porque tanto podem ser, como eu comentei, regiões onde o preço pode abrir devido à oferta de lotes, como também podem ser regiões onde o preço vai vir testar rompimento, e caso haja a absorção,
às vezes ele mudar o seu movimento inicial. Eita, todo dia eu faço isso. Aí. Dando continuidade aqui, eu vou dar uma olhada no book de intenções também, mas na modalidade de preços, né, para identificar as regiões de briga que podem ser realmente suportes que a gente tem aí, e que a gente possa se basear nelas, às vezes, para fazer entradas mais assertivas, né, no nosso trade, nossos trades. Então, o que a gente tem aqui? Como a gente está no movimento de baixa e tem uma liquidez maior de oferta na ponta vendedora, eu acredito que se o preço abrir nessa região aqui do 15, do 10 aqui, ele possa voltar a vir testar essa região aqui do 905, 900, que o preço chegou a tocar hoje e voltou a subir, né? Parando aqui nessa escora de preços aqui que a gente tem posicionado da XP, né? Igual a gente viu no book aberto, né? Aqui a gente vê que tem uma quantidade maior de players interessados em defender essa região, igual aqui a gente tem 4 no 902, 2 e 2 aqui entre o 901 e o 900, 8 players aqui interessados em defender a região do 900, então o preço pode muito bem ou já abrir nessa região, testar para subir, ou então ele pode abrir mais ou menos nessa região onde o preço acaba fechando, descer aqui, fazer um teste para voltar para fazer uma correção desse movimento de queda que ele sofreu aí nos últimos dias, né? Buscando esses lotes aqui com maior liquidez. Caso ele faça esse movimento inicial que venha parar aqui e depois subir, ele vai encontrar uma dificuldade aqui na região do 20 e posteriormente aqui na região do 35 até o 40, né? Baseado nessas informações aqui, o que a gente tem? Que a gente teria compras relevantes, assim, interessantes a serem feitas acima dessa região aqui do 4.902, caso o preço pare, né? Se a gente não conseguir comprar aqui e o preço der continuidade, se ele conseguir romper essa região aqui do 920, acima aqui do 25, a gente pode tentar fazer uma compra, caso a agressão compradora esteja bem ativa no momento, né? E caso a gente entre aqui, a gente tem que ficar de olho na região do 940. Nessa região aqui, caso ele consiga romper, aí a gente pode, e assim a gente não tenha pego operações aqui embaixo, no rompimento do 42, aqui do 43, até daria para entrar visando um movimento mais amplo para alta, né? Caso a gente perceba que amanhã a tendência do dia esteja para correção desse movimento de baixa. Eita, que couro, viu? Vamos aqui, ó. Agora a gente vai passar para o gráfico para a gente dar uma entendida aqui nas regiões de briga, né? Ontem e hoje eu acabei fazendo um pouquinho diferente, não é totalmente fora do que eu vinha fazendo, que eu estava olhando basicamente aqui nessa ferramenta, né, no Volumetric Price, mas eu comecei a fazer a minha leitura das regiões de briga para evitar fazer operações nessas regiões dentro do próprio gráfico. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu estou fazendo agora. Não foge do que a Érica já ensinou para a gente, mas olhando outros operacionais, outros vídeos, né? A gente acaba encaixando algumas ferramentas que auxiliam a gente nessa identificação e leitura. Hoje, na parte da manhã, até comentei com a Dai que eu estava utilizando essa estratégia para definir para marcar onde que é as minhas regiões de briga e evitar
operar dentro dessas regiões, né? E como que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um gráfico de pontos de inversão. Teve uma aula um fechamento que até a Nath fez, que ela comentou a respeito. Nessa aula ela até tinha comentado que ela usava 15 pontos de inversão, e eu testei o 10 pontos de inversão e preferi, gostei mais dele. Aí eu utilizo então esse gráfico aqui, ó, 10 pontos de inversão. Ele fica dessa forma, fica com alguns boxes, parecido com o RINCO lá, mas ele contabiliza por pontos. E para identificar as regiões de briga, eu não só utilizo as regiões onde eu vejo que o preço parou por mais tempo, igual a gente está percebendo aqui, ó, entre o 905 e o 912, como eu também plotei esse volume profile aqui no gráfico, onde eu consigo identificar as regiões que tiveram mais negociações. Esse volume profile aqui é basicamente o volume at price que a gente tem lá no fluxo. Ele se baseia no volume de negócios que foram realizados naquela região. Então, a partir dessas informações aqui, eu já conseguiria identificar que entre o 905 e o 910, tanto porque o preço parou nessas regiões, como a gente consegue ver aqui pelo corpo eu não sei se chama candle, eu acredito que sim, nesse caso aqui, tanto pelo corpo deles, quanto pelo volume que a gente tem aqui nessa região, que é um dos maiores volumes do dia, que seja uma região de briga, então que a gente deva evitar fazer operações justamente nessa região, entre, por exemplo, o 905 e o 910. A gente sabe que é região de briga, né? Porque tanto o preço parou bastante tempo, como também houve muito volume de negociação. Baseado nessas informações aqui, outros preços que eu evitaria de fazer operações seria aqui entre o 930 e o 39. Entre o 30 e o 40 é região de briga, e é região que a gente teve volume acentuado no dia de hoje também, pelo que dá para perceber aqui. Ó, então a gente já tem duas regiões, entre o 905 e o 910, e uma segunda região aqui entre o 930 e o 39, o 40. E além dessas regiões aqui, na parte superior, essa ferramenta, esse Volume Profile aqui, ele costuma plotar por padrão nos últimos 3 dias. Aí eu aproveitaria e ainda identificaria mais uma região de briga, além dessas aqui que a gente dessas outras duas, eu marcaria aqui, ó, que a gente teve uma região bem brigada aqui também, ó, onde o preço veio até aqui, ó, parou e brigou muito nessa região aqui, sem falar no volume maior que a gente teve aqui, ó, entre os 52 e os 60. Entre os 52 e os 60 eu também evitaria fazer operações. E mais aqui acima, entre os 67 e os 72. Então essas regiões aí, aqui a gente pode considerar até que um pouco mais acima, ó, entre os 66 e os 76. Também houve muita briga. Então eu marcaria esses pontos aí para evitar de fazer brigas nessas regiões. Deixar com que os plays, os tubarões ali se matem, e a partir do momento que a gente perceber que houve fraqueza para algum dos lados, aí sim a gente ou opere quando o preço começar a voltar, caso ele pare naquela região, ou então se a gente perceber que a força que estiver agredindo conseguir romper aquela região, a gente entrar a favor dela, né? Então a gente tem essas regiões de preço aí para evitar amanhã, entre o 976 e o 966. A outra seria aqui entre o 956 e o 950. Cadê a outra? E as outras do dia de hoje, se não me engano, acho que é do 30 e... Cadê elas? Aqui, né? Entre o 30 e o
e o 40, e a outra do 5 até o 10, né? Essas regiões aí a gente deveria evitar. Tranquilo? Agora eu vou voltar para o gráfico de 15 minutos para dar uma olhada no movimento que o preço vem fazendo e definir aonde seriam os melhores pontos de operação, a meu ver. Como a gente percebe, o preço está dentro de um canal aqui, onde ele vem desde, se não me engano, acho que é de sexta-feira passada, dia 11, sexta-feira passada, se não me engano, sexta ou quinta, né? Onde ele vem fazendo topos e fundos descendentes, confirmando a região de baixa, né? Essa região do 980, cadê ela? Do 980 era um fundo de junho de 2020, se não me engano. Ele acabou rompendo hoje, não está confirmado, porque ele tem que fazer um fundo mais baixo e vir romper esse ponto aí para dar continuidade na tendência, né? Porém, a gente percebe que o preço tá vindo desde aqui na sexta, nesse movimento contínuo aqui de baixa, né? Aqui ele corrigiu um pouquinho, ficou para fora, mas no outro dia já voltou para dentro do canal. E nos últimos 3 dias ocorreu uma queda até mais forte aqui do dólar, né? Por isso também eu até acredito que amanhã, pelo indicativo lá do fechamento do book, como a gente teve uma liquidez maior da ponta vendedora, que o preço possa trabalhar na alta, corrigindo parte dessa queda aqui que ele teve nesses últimos dias, né? Porém, ao olhar o gráfico, e por a gente estar nessa tendência forte de baixa aqui, como eu comentei lá, eu também ainda não me sinto totalmente confortável para fazer compras, né? E graficamente aqui, eu só realmente me sentiria confortável a partir do momento que ele rompesse aqui o 950, às vezes voltasse para fazer um teste nessa região. Então, para fazer uma compra aqui nessa região acima dos 50, eu ficaria assim mais tranquilo para realizar compras, e abaixo dessa região aqui do 40, aí sim eu também, por exemplo, assim, caso o preço viesse aqui, testasse essa região do 40 e continuasse a cair, aí eu preferiria continuar trabalhando na venda. Então eu fico com esse ponto de intersecção aqui, ó. Caso o preço venha romper a região dos 50, eu trabalharia preferencialmente na compra, e caso o preço se mantivesse aqui abaixo do 40, eu procuraria operações vendedoras ao longo do dia, né? Então, pelo book lá, inicialmente, igual eu comentei, eu acredito que o preço possa sim até descer aqui, testar novamente essa região aqui, para depois ele voltar a subir. Porém, mesmo ele descendo aqui, eu não fico tão confortável de comprar, como eu comentei, porque vai ser uma operação contra a tendência. Mas nada impede, caso a gente perceba que a gente, no momento, a gente tem uma força compradora bem forte, querendo mandar o preço para alta, nada impede da gente comprar com um stop barato e proteger, igual eu comentei, tentando surfar todo o movimento. Porém, graficamente, eu só fico tranquilo para comprar caso ele rompa os 50 aí com volume. Aí, num possível pullback dele aqui, dá para entrar e comprar com mais tranquilidade. Mas até que ele rompa essa região dos 50 aqui, e aonde a gente ficaria realmente mais tranquilo, seria acima da região do 80 para fazer a compra, que era onde eu pensei no dia de hoje, pelo menos, seriam compras acima do 80 e vendas abaixo aqui do 70. A gente acaba teria uma maior segurança mesmo só aqui acima do 80,
Tranquilo? Mas então é isso. Caso graficamente aqui e pelo book, acredito que ele possa vir corrigir até aqui a região do 900, 905 mais ou menos, e depois começar um movimento contínuo aí para alta. Tranquilo? E assim, pelo movimento que a gente vê o dólar trabalhando nos últimos dias, caso ele confirme esse movimento contínuo aí para alta, a gente pode às vezes ter amanhã um dólar vindo aqui até a região do 990, né? E se ele for trabalhar na baixa, a gente pode ter um dólar aí, às vezes vindo até a região do 860. Bom, eu acho que é isso. Não vou me alongar tanto para o vídeo não ficar tão grande, né? Então a gente conseguiu extrair essas informações aí nesse dia de hoje. As mais relevantes aí são as zonas de briga, então, que a gente deve evitar, né, entre os 5, a região do 905 e 910, a região do... Minha memória é péssima, pessoal, só um minutinho que eu vou confirmar aqui com vocês. Ó, região de briga, evitar entre o 900 e... entre o 905 e o 910. Depois a gente tem aqui a região do 30 e do 40. Do dia anterior, a gente tem o 52 e o... do 52 até o 56. E depois aqui mais acima... do 66 até o 76, parece que eu tinha dito. É isso mesmo. Então é isso. Por exemplo, se o preço vem para baixo, aqui dá para comprar, igual eu comentei, sabendo do risco, acima aqui da região do 10, do 12 mais ou menos, tentando surfar pelo menos aqui até a região do 40. Aí caso ele rompa essa região do 40, do 50, quer dizer... rompa o 50, igual eu comentei, ele venha fazer um pullback aqui, aí a gente já fica mais tranquilo para fazer a compra, né? Fica mais tranquilo assim, entre aspas, porque ele só reverte mesmo, formando um pullback aqui nesse movimento acima do 80. Porém, como daria muito ponto, aí eu acho que às vezes esse pullback aí só seria confirmado mesmo, esse pivô, né, de alta, só seria confirmado lá na segunda-feira. Depois, às vezes que a gente rompesse, pelo que eu comentei, se o preço às vezes andasse até aqui em movimento contínuo pela pontuação que ele vem fazendo nos outros dias até a região do 90. Mas assim, só confirmando, evitar a região de briga entre o 5 e o 10, entre o 30 e o 40, entre o 52 e o 57 e entre o 66 e o 76. Tranquilo? Evitem essas regiões. Compras as melhores acima do 50 e venda melhores abaixo do 40. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo lá que a gente tenta ajudar. E reforço mais uma vez, façam suas orações, a gente conta com isso aí para que o mais rápido possível a Nath possa estar conosco aí novamente. Beleza? Boa noite.